Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Ana Beatriz, sou do segundo ano do curso Técnico Integrado em Química do IFCE, Campus Maracanaú, e hoje vou apresentar para vocês sobre a Escola Literária Naturalismo. Sobre o naturalismo, o que podemos dizer é que ele é um quase realismo, só que ele é mais radical. E uma diferença gritante entre eles é que o naturalismo tem o seu foco mais científico e mais determinista. Ele foi influenciado principalmente por Darwin e pelo positivismo, pois o naturalismo enxerga o ser humano como puro fruto da hereditariedade da natureza. Aqui temos o contexto histórico e cultural do naturalismo, onde ele surgiu na França no final do século XIX, ou seja, ele veio logo depois do realismo, e ele foi como um desdobramento radical do realismo, como eu havia mencionado anteriormente. Ele vê o ser humano como produto da hereditariedade e do ambiente. Já no Brasil, ele se iniciou com o Mulato, de Aloysio Azevedo, já mencionado anteriormente em outro vídeo sobre o realismo. As principais características: ele tem uma visão determinista, ou seja, os personagens agem por instinto e moldam o indivíduo. A narrativa é impessoal, objetiva e descritiva, com vocabulário técnico. Temas polêmicos: miséria, racismo, prostituição e violência. Vemos que tem bastante distinção dos temas entre as três escolas literárias. O romantismo, que focava mais na emoção, e normalmente emoções boas. No realismo, que focava mais na crítica social. E agora no naturalismo, que ele foca mais na realidade mais bruta e que normalmente a gente tende a não querer enxergar. Ele tem animalização das personagens, onde o instinto ele é maior que a razão. Tem uma forte crítica social, com foco nas camadas populares, e a linguagem direta e crua, sem idealização, ou seja, não tem subjetividade, como no realismo. Agora, os principais autores. No Brasil, como já mencionado, Aloysio Azevedo, com O Mulato, O Cortiço. Temos também Adolfo Caminha, com O Bom Crioulo, e Inglês de Souza, com O Missionário. Em Portugal, tem Eça de Queiroz, novamente aparecendo, ele foi um autor realista, com traços naturalistas em obras como O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro. É importante dizer que Eça não é um autor naturalista, mas algumas de suas obras têm traços dessa escola, como a crítica social intensa, a influência do ambiente e dos instintos. Agora, o texto naturalista que eu escolhi foi O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Irei ler agora o trecho desse texto. E o cortiço, crescendo às custas daquela gente ordinária, multiplicava-se à semelhança dos fungos, para os lados, para cima, para baixo, um surto, um brotar constante e miúdo, como se a miséria tivesse ali o seu ninho. Agora, a análise do texto. Dá para ver que tem uma visão determinista e coletiva, pois o cortiço é tratado como um organismo vivo, de realmente grupo, como se não fosse um indivíduo só que está sofrendo com a miséria. Tem a animalização e degradação social, com personagens movidos por instintos e miséria. O estilo impessoal e descritivo, com forte carga crítica, pois dá pra ver que o cortiço ele cresce às custas de gente pobre, que está na miséria. E a crítica social direta, que é a denúncia das condições de vida das classes populares, justamente o que eu havia acabado de mencionar sobre o cortiço, as classes mais abastadas crescendo e evoluindo às custas de gente que está na miséria, das classes mais populares, popularmente conhecida como a ralé.
Agora, para concluir, o naturalismo, ele aprofundou a crítica do realismo. Ele foi mais radical mesmo quanto à sua crítica social, sem medo de realmente colocar o dedo na ferida. Ele adotou uma postura científica e determinista sobre o comportamento humano. Já no Brasil, evidenciou problemas sociais graves, como a desigualdade social, desigualdade de gênero, e ele mostrou as consequências da desigualdade e das condições de vida precárias, mostrando a realidade das pessoas mais pobres, pois o realismo ele era focado nos costumes da burguesia, ele tratava mais dos problemas que a burguesia sofria, não era realmente a crítica social que o povo pobre se identificava. Essa foi a minha apresentação sobre a Escola Literária Naturalismo. Eu espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção.